Olá, colega médico, colega médica. Essa é a série Médicos na Integrativa, onde você conhece médicos, como eles usam a prática integrativa com ética, sustentabilidade e propósito. Eu sou Pri Fiorelli e a convidada dessa nossa live é a Fernanda Gomes de Mello. Ela é endocrinologista e ela vai compartilhar com a gente a jornada dela, né? Na verdade, dentro da integrativa. Vamos ver ela entrar aqui, esperar ela entrar. Vamos torcer para a nossa internet funcionar bem hoje também, né? Vou falar com a Fernanda. A Fernanda, ela conhecia a Fernanda na pós de integrativa. A gente foi da mesma turma e desde então a gente segue, né? A gente segue com a tribo, né? Que eu fiz a comunidade de profissionais. E agora na formação de atendimento continuado, ela também é membro da nossa comunidade da FACMed, da formação de atendimento continuado. E a gente vai compartilhando. Deixa eu ver, será que a minha internet está funcionando? Vamos torcer, eu não tenho certeza se minha internet está funcionando e se alguém está vendo. Ai, gente, acontece. Ah, agora sim. Oi, Fê! Vamos ver se eu consigo chamar você. Chamei você, Fê. Oi. Ai, meu Deus. Oi, você tá me vendo? Ai, sabe que aconteceu isso a outra vez? Eu acho que é a minha internet, eu não sei. Fê, você tá aqui? Eu até tirei do meu Wi-Fi para ver se funciona melhor. Aceitei você, Fê. Vê se você consegue entrar. Ai, o Instagram, ele sempre dá alguma coisa, né? Mas temos fé. Fê, você conseguiu? Vamos ver se dá certo. Tô aceitando de novo. Aceitei de novo. Vamos ver se dá certo. Torcemos, torcemos. Ai, será que vai dar aquele problema que eu não consigo ver o vídeo? Será, meu Deus? Ai, eu tô ouvindo sua voz.
Eu tô aqui. Eu não tô te vendo. Ai, meu Deus, eu também não tô te vendo. Ah, meu Deus. Peraí que eu vou. Eu tirei o Wi-Fi pra ver se melhora, mas eu vou colocar o Wi-Fi de novo, porque eu não sei. Às vezes esses negócios aqui, o Instagram, às vezes não dá. Eu tô pensando se eu vou continuar nessas lives no Instagram ou se eu vou pro YouTube direto, viu? Porque. Não, eu acho que o YouTube, você põe um OBS aí, fica. Ai, Bom, eu ouvi. para vocês estão parecendo as duas? Ah, Pra meu vocês Deus. estão aparecendo as duas, né? Ah, então tá. É ruim porque eu não consigo ver você. É ruim, eu não tô te vendo. Ai, gente, já sabe o que aconteceu isso na outra semana com a Suane também? Ah, não E, acredito. e assim, eu acho que foi a internet. A gente, mais assim, saiu, entrou e tentou ir pela internet. Bom, Aí, mas bom, mas vocês que estão assistindo, vocês estão vendo então, né? conta pra gente aí, que aí a gente vai tocando. Se vocês estiverem vendo, pelo que eu testei da outra vez com a Sony, grava os dois. Então eu, Tá. eu acho que dá. A gente torce. Se não der, aí É, a gente, foi com a a gente vê o experiência. Só confirmem pra gente se vocês estão vendo as duas. Vocês estão vendo as duas? A Ceida disse que sim. A Letícia falou que tá aparecendo as duas. Ah, eu acho que é só pra Ah, nós, Priscilinha. pois é. Vendo e ouvindo as duas normalmente. É Bom, assim, a gente tem que fazer uma prática de centramento na hora de usar Instagram, porque, gente, toda vez que eu uso, acontece alguma coisa. sim, Aí, sim, aí toda vez que acontece uma coisa, eu falo assim: é o mundo tentando testar a minha resiliência. exatamente, é isso mesmo. Bom, Fê, estou muito feliz da gente poder conversar. Ah, eu A também. ideia aqui é a gente mais fazer um bate-papo mesmo, né? A gente poder saber como é que é a jornada de um médico, né? De uma médica como você, que resolveu atuar aí com uma abordagem integrativa. E eu queria que você apresentasse, né? Eu contei que você é médica endocrinologista, mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente quem é você, quem é a Fernanda, né? E como foi a abordagem integrativa. Bom, eu tive de uma mentoria e treinou se apresentar. A gente treinou se apresentar sem dizer só eu sou médica, né? Então, eu vou começar dizendo que sou médica endocrinologista, mas sou também filha de Alice Nemésio, mãe de trigêmeos, e a minha busca pela medicina integrativa, a busca de formação e de incorporar o conhecimento e ferramentas para a minha prática, vem de longe, desde quando eu estava na medicina mesmo, na formação. Eu me apaixonei pelo cuidado, o acompanhamento de paciente com doença crônica. Muitos gordinhos na família, diabéticos, e a gente vê o lado tanto do atendimento quanto o outro lado da mesa, né? O lado do paciente, de como o dia a dia pode ser desafiador. Fui fazer endócrino, a residência de endócrino me trouxe muito conhecimento, muita bagagem, muita experiência, mas me frustrou nessa parte de lidar com a adesão do paciente, como ajudar para essas questões que até hoje em dia eu acho que ainda são pouco faladas durante a residência, mas
como que a mente pode ajudar no corpo e como que o corpo pode influenciar na mente. E eu sempre li muito e acabei chegando em uma série de livros falando sobre medicina mente-corpo. Dr. Herbert Benson, um cara que é falecido recentemente, mas que uh, falava muito sobre o efeito do relaxamento, né, da meditação, e isso me interessou demais. E eu fui buscar mais estratégia, mais ferramenta para levar isso para minha prática. E aí eu acabei conhecendo o curso de medicina integrativa do Einstein, que foi onde eu conheci Priscilinha. Nossa turma é muito, muito bacana. E eu acabei tendo o acesso a essas ferramentas que eu buscava, uma estruturação de como lidar com o paciente de uma forma mais integral, além de integrativa, né? A gente fala de remédio, fala de alimentação, fala de atividade física, mas a gente fala muito também, eu falo muito na minha prática sobre meditação, comer com atenção plena e comer intuitivo e outras coisas que eu fui aprendendo. O que me diferenciou, na verdade, para colocar isso em prática, também foi a ideia da Priscila dos programas de atendimento continuado. Aquela coisa, minhas consultas sempre tiveram muito retorno. E isso, para a gente que é médico, é um pouco. Eu saí dos convênios porque o meu modelo de atendimento não dava para ser exercido atendendo consulta rápida e convênio. Mas fazer consultas avulsas também não dá a possibilidade da gente entregar a estratégia que a gente idealiza para o paciente. Então, fazer um programa semi-estruturado me ajudou muito no sentido de propor para o paciente já uma prescrição de compromisso. E com isso ele adere melhor e a gente pode fazer um atendimento mais completo, de perto, continuado, assim, horizontal, né? Que é o que eu gosto de fazer. Já Sim, falei é pra muito caramba, né, na porque... primeira. Oi, desculpa, pode falar. Já falei pra caramba, já logo na primeira pergunta. Mas a ideia é essa, assim, é livre, não tem certo nem errado. Você já me conhece que não tem certo nem errado. E eu acho muito interessante que você falou, porque muitas pessoas se motivam para ir na integrativa por diversas situações, né? Mas muito por uma busca também pessoal ou por ver pessoas ao redor e que você fala assim, nossa, eu querer fazer alguma coisa a mais para cuidar. E é interessante porque você começou a conhecer, você falou sobre as práticas mente-corpo, não é? Não sei se todo mundo sabe como é que é a abordagem integrativa e às vezes pode ter ideia de que seja uma coisa ou outra. E as práticas mente-corpo, como você disse, meditação, comer com atenção plena, é uma das formas muito relevantes que a gente tem, né, na integrativa. E aí você falou outras coisas de estilo de vida, né, da alimentação, da atividade física, e mesmo como endocrinologista que trabalha com essa parte de metabolismo e tudo, você sentiu aí alguma coisa a mais que precisava aprofundar nessa parte dessas práticas mente-corpo, nessa parte de estilo de vida. E achei interessante como você falou, né? Que você estava fazendo, você fazia um atendimento por convênio, né? E no convênio existe uma estruturação que limita, né? Fazer consultas avulsas que limita. E aí que você viu de fazer essa abordagem de atendimento continuado que você vai aumentando a adesão do paciente com esse acompanhamento.
E quando foi assim, você falou, né, como você foi trazendo isso para a sua prática, mas se você puder contar um pouquinho mais, como que foi que você foi colocando essa integrativa na prática, dentro do seu atendimento, né, e até como é que foi para fazer isso, né, que você estava no convênio, que você foi para o particular para conseguir ter esse acompanhamento melhor, se quiser contar um pouquinho sobre isso. Assim, começa, na verdade, com a consciência de que a gente não vai dar conta de todos os problemas do mundo. Assim, ah, explicando melhor, quando você é um endocrinologista geral e atendendo o plano de saúde, você atende todo tipo de problema endócrino, né? Desde nódulo de tireoide, hipotiroidismo e também obesidade e diabetes. O primeiro movimento que eu fiz foi perceber que o que eu estava me preparando, o que eu estava estudando, era específico para um tipo de paciente. Era para aquele paciente que, ou com obesidade ou com diabetes, precisava de um cuidado mais abrangente para melhorar o resultado do tratamento, para lidar com todos os fatores envolvidos com a doença e que trouxesse um acompanhamento mais de perto e uma consulta mais longa que possibilitasse abordar todos os aspectos da doença. Então, eu comecei vestindo assim a sandália da humildade, percebendo que assim não é todo tipo de paciente que vai ser o meu público-alvo. Não quer dizer que eu ainda não atenda endocrinologia geral, ainda atendo, mas a estrutura de consulta que eu acabei criando é para esse paciente crônico que eu preciso ver mais de perto, o com excesso de peso, obesidade e o diabético. Aí eu queria ter certeza de que o que eu ia propor de estratégia dentro da consulta fosse assim sério, com evidência científica e que me deixasse confortável no sentido de ter segurança para propor para os pacientes. Começou devagarzinho. Quando eu comecei atendendo o paciente com uma consulta mais, com mais tempo para cada paciente, eu comecei a introduzir pequenas práticas e fazer sugestões e com ferramenta assim de papel mesmo para ajudar que o paciente entendesse o que eu estava propondo e eu estruturei a consulta para que ficasse sempre claro que era uma consulta, continuava sendo uma consulta médica de endocrinologista, mas eu acabei construindo ferramentas para avaliar a vida como um todo, aplicar a roda da vida, falar sobre os diferentes aspectos, e eu fui meio que experimentando aquilo que cabia no meu atendimento. Dentro desse esquema de consultas avulsas, isso tinha um certo, ainda tem, acho que um certo limite. E quando eu descobri essa possibilidade de fazer programas de atendimento, eu fiz inicialmente uma coisa bem estruturada com consulta 1, consulta 2, consulta 3, consulta 4, assim por diante, e, e testando, eu acabei chegando à conclusão de que eu não consigo usar um negócio tão estruturado, mas o fato de ter na minha cabeça o esquema me permite ir fazendo pequenas trocas de acordo com a necessidade
daquele paciente individual. Um vai precisar falar mais sobre sono, e então a gente vai pensar em exercício de respiração, em relaxamento. Eu vou falar sobre higiene do sono, né? Essa questão da psicoeducação eu acho super importante. O outro, na verdade, está precisando de práticas meditativas para ajudar a lidar com a ansiedade. E muitas vezes tem gente que eu começo fazendo a proposta de alguma prática e depois encaminho para alguém para fazer um programa estruturado de 8 semanas de mindfulness, né? Então, eu acho que assim, o meu atendimento está em transformação. Eu acho que os instrumentos de medicina do estilo de vida, de falar sobre a alimentação assim, prescrita mesmo, não como dieta quem tem que prescrever é o nutricionista. Mas eu acho que a gente tem um peso como médico e uma obrigação de saber o que é a alimentação mais saudável, estruturas para o prato saudável, coisas básicas de horários, e que isso eu acho que é minha obrigação orientar. E dentro da integrativa, até a prescrição de atividade física foi uma coisa que eu aprendi na pós do Einstein. Inclusive, bases do exercício intuitivo, que para mim foi interessante, eu acho que levar para os pacientes também é legal, sabe? Eu acho que a gente acaba estruturando um plano de cuidado mais completo. Sim, eu acho que isso que você falou de quando a gente está no paciente, por exemplo, de convênio, que você disse, de atender todo mundo. Às vezes tem gente que pode pensar que atuar com abordagem integrativa quer dizer você atender todo mundo. Mas, na verdade, para você ver a pessoa como um todo, você precisa ter esse direcionamento. E aí você disse o como foi importante para você ter mais tempo com a pessoa, né? E aí por isso você acabou indo para esse lugar de consultório particular, porque você tem essa maior flexibilidade de conseguir estruturar uma consulta, estruturar um tratamento, um acompanhamento e até essa questão de ser semi-estruturada, né? Porque não dá para deixar engessado, porque senão fica coisa padrão, né? E não é essa Sim, ideia. E isso que você disse de ter algo em mente, de deixar sendo estruturado e ir direcionando conforme a pessoa. E que para a gente ver a pessoa como um todo, a gente precisa direcionar o nosso olhar, os nossos estudos, a nossa abordagem para poder atender essa pessoa como um todo. E aí você foi direcionar, então, para essa parte de obesidade, para diabetes, que é algo bem de multifatorial que influencia tudo, né? A gente pensar alimentação, atividade física, o estresse, relacionamentos, ambiente, enfim, são muitas coisas para a gente conseguir considerar e que daí você acabou direcionando e que algumas coisas você usa na sua prática, algumas coisas você faz um experimento assim na consulta e aí quando precisa aprofundar você encaminha. Então eu acho que isso é uma coisa interessante também, porque a gente como médico a gente não precisa fazer tudo, mas a indicação, por exemplo, de uma pessoa que vai fazer meditação e escolhe aleatoriamente é diferente da meditação que é direcionada, por exemplo, que passa com você em consulta, entende o porquê está fazendo, o como que isso vai ser um benefício na prática. Então, tem uma intenção diferente quando a gente está tendo esse direcionamento médico que você trouxe. E eu acho interessante porque o que você consegue ver que você já me falou algumas coisas, né? Mas você puder aprofundar um pouquinho mais sobre qual que é essa diferença entre o que você vê da abordagem de endocrinologia convencional e qual a diferença com essa abordagem integrativa? O que você viu de diferença? olha, eu vou falar.
De uma maneira assim, sem querer puxar a brasa para minha sardinha, mas já puxando, eu acho que eu consigo fazer uma abordagem mais completa. Eu converso com o paciente frisando que a medicação, ela pode estar presente, sim, mas ela é só um item de um plano muito mais amplo. E eu gosto de poder oferecer para cada paciente a, a possibilidade de lidar com todos os pilares do bem-estar, não só porque pilar de medicina do estilo de vida é a alimentação, o exercício físico, gerenciamento do estresse, o sono, né? Não, o foco também em não usar substância tóxica, mas eu amplio para aquela roda do bem-estar. A gente conversa sobre conexão social, sobre relacionamentos, sobre espiritualidade, e aí é uma parte que é muito individual, porque eu não vou conversar no sentido de propor a religião A, B ou C, não, e cada um tem a sua fé, a sua prática, mas eu acho que é importante a gente conversar sobre isso também e ressaltar que espiritualidade não é só religião. Eu apresento as práticas meditativas, deixando claro que não tem um viés religioso, é só a prática, mas que pode ter. Eu até, para muitos pacientes, eu conto que eu conheci o mindfulness através da meditação cristã. Meu primeiro contato foi com a meditação cristã. E que depois eu fui estudar outras práticas contemplativas e tem uma essência igual. Eu fiz o começo da formação de Mindful Eating, não acabei ainda, mas isso foi o suficiente para eu ver que numa estratégia com práticas simples, de comer com atenção plena, você pode ajudar o paciente a ter uma outra relação com a comida. Eu acho que a minha vontade de estudar e de trazer essa visão mais ampla, de conversar sobre todos os aspectos da vida do paciente, o trabalho, amigos e conexões familiares, eu acho que tudo faz parte, tudo influencia na saúde e na doença. Principalmente quando a gente está falando de doença crônica. E eu gosto de dar para o paciente um panorama bem completo para mostrar para ele. Eu assisti uma aula tem muitos anos atrás que o professor falava uma coisa que eu achei bem legal, ficou marcado. O segredo da longevidade é você ter uma doença crônica e cuidar direito e cuidar bem dela, porque você acaba envolvendo todos os pilares do cuidado com a saúde e acaba se cuidando melhor. E é esse o meu foco. Eu não trato a doença, eu trato o paciente que por acaso tem um diagnóstico, mas ele tem um monte de outras coisas na vida e é isso que a gente vai olhar. Sem deixar de ser médica. Eu faço exame físico, eu peço exame, eu dou remédio, mas eu acho que essa abordagem me permite ter um atendimento muito mais completo, muito mais amplo. Eu posso falar de comida, de exercício, de estresse e, assim, deixando muito claro que eu estou sugerindo coisas de acordo com, sei lá, diretrizes, mas também eu estou muito aberta para as soluções que o paciente vai trazer. E eu conto muito da minha experiência, porque eu estou muito longe de ser a perfeita nos pilares do bem-estar, entendeu? Então, a gente está
trilhando um caminho e tendo experiências no que dá certo e o que não funciona para cada um. E eu tô junto nessa jornada. Deixo claro que dificuldades também tenho. E entendo, acolho, acho que um componente bem importante é a gente ter a compaixão, né? Aceitar o que dá certo e o que é mais desafiador. Nesse sentido, eu acho que eu me sinto à vontade para falar que eu acho que a minha consulta, o meu atendimento ficou muito melhor, muito mais completo. Sim, eu acho que isso que você falou, né, do atendimento ser mais completo, porque quando a gente vê a faculdade, né, e provavelmente quando você fez também a endocrinologia, a gente começa a estudar e saber, a tratar sobre o organismo físico, né, a parte biológica dos hormônios e tal. E aí, quando vai, por exemplo, falar sobre a alimentação, você falou alguns aspectos que eu achei muito interessante, que é qual é a sua relação com a comida. Então, você começa, você ainda está falando da alimentação, mas você começa a incluir outras partes que vão além do que só o nutriente em si, mas influencia também a intenção que você coloca na hora de comer, a atenção que você coloca. E você trouxe também a questão de espiritualidade. E eu acho que é interessante porque você tem essa abordagem de estilo de vida também, e muitas pessoas confundem ou não sabem qual que é a diferença de abordagem integrativa e de medicina do estilo de vida. E o estilo de vida está integrado na integrativa, porque integrativa, Sim, na verdade, engloba tudo, né? Engloba o estilo de vida, engloba a espiritualidade, engloba o ambiente, engloba a autoconsciência, engloba a medicina convencional, inclui também na integrativa. sim, Então, isso foi um ponto bem relevante que você trouxe. Você continua sendo médica do ponto de vista que a gente fala, né, do convencional, que vai lá, pede exame, faz exame físico, faz uma prescrição de uma medicação, porque é óbvio que se tiver indicação vai ser interessante, você precisa integrar isso dentro da sua prática. E o que eu achei interessante que você falou também, que você coloca o paciente também dentro da consulta, porque quando a gente vai pensar nessa medicina centrada na pessoa, né, essa abordagem centrada na pessoa, fala que é como se fosse um encontro de dois especialistas, né? Você é especialista em exatamente. tecnologia e abordagem integrativa e a pessoa é especialista nela mesma, na jornada dela, da vida dela, e só ela vai saber. E a gente tá aqui, eu acho que uma coisa que você falou também, né, de você ter isso na sua vida, mas não de perfeição, mas como um exemplo de um ser humano que você é também, né? Um ser humano com as nossas imperfeições, que é natural também, né? Também não sou nenhum exemplo de perfeição, mas que a gente acaba trazendo isso dentro de nós e transbordando isso para os pacientes também. Eu acho que isso é uma coisa de integrativa que a gente não pega muito com o convencional, porque como a gente foca muito em doença, então a gente perde esse lado da gente poder se conectar em nós mesmos e transbordar isso para os outros, para a gente se conectar isso com os outros também, né? Sim, E eu acho que a integrativa enriquece a gente como pessoa, inclusive. Eu acho que uma das coisas que mais me surpreendeu foi quando eu entrei na pós. Na primeira aula, a gente tinha que fazer uma redação sobre como que a gente se cuida. E eu, na hora, me deu um bug, assim, tipo, eu estava lá para aprender a cuidar dos pacientes, a fazer, ter ferramentas e práticas e um entendimento maior para atender meus pacientes. Mas eu não tinha caído a ficha para mim que isso dizia respeito a mim também, que eu era o paciente zero, né? E foi assim, parece uma coisa besta, né? Mas explode a cabeça. Eu acho que o médico não tá. Um dos meus filhos uma vez falou para mim que o vestibular de medicina escolhe aquelas pessoas com pior autocuidado, porque é gente que vara a noite
estudando, que estuda sem limites, né? Que acha que dá conta de tudo e quer vencer, vencer seus próprios limites para conseguir passar no vestibular ou depois ir bem nas provas, porque a faculdade é desgastante, né? Tem que isso. Mudar isso dentro da cabeça da gente, mudar isso para os colegas, né? Eu dou aula na USC Bela Vista e durante muito tempo, agora acabou saindo um pouco da minha alçada, mas durante muito tempo a gente teve um programa de autocuidado para o aluno de medicina, porque nossos alunos não se cuidam. E a gente não é super-homem, não é Mulher Maravilha. A gente precisa se cuidar e aceitar ser cuidado para a gente cuidar melhor dos nossos pacientes, né? A gente não precisa ser perfeito, mas a gente tem que estar passando pela mesma jornada do paciente, nos perrengues nas dificuldades e nas alegrias, nos sucessos, no autocuidado. Eu acho que esse é um foco da integrativa que eu acho muito, muito importante. Quando a gente pensa sobre os modelos de cuidado, né, o modelo de cuidado que a gente tem focado, por exemplo, na doença, de manejo de sintoma, é um cuidado que a gente fala que é transacional, que a gente vai fazer um serviço. O que vai acontecer desse serviço, a gente não sabe. Aí agora tem os outros modelos de cuidado, que a gente vai pensar focado em valor, de fazer algo mais personalizado, de fazer com qualidade. Um modelo de cuidado focado em resultado, para você realmente aumentar a adesão, ver essa mudança aí, principalmente em doenças crônicas, promoção de saúde. E, além disso, a gente tem o modelo de cuidado, que é o modelo de cuidado transformador. E o mais interessante desse modelo de cuidado é que ele foca não só na transformação do paciente, mas a transformação do profissional. Então, como o médico pode fazer, é uma jornada, né, que fortalece essa relação médico-paciente, em que a gente tem essa proposta, é claro, de trazer essa transformação com o paciente e, ao mesmo tempo, nós nos transformamos não só como profissionais, mas como pessoas também. A gente aprende muito com os nossos pacientes, a gente se transforma com essa jornada. E você, né, se você puder lembrar e compartilhar, né, alguma história, algum paciente ou alguma situação que você viu que foi fundamental, por exemplo, fazer esse acompanhamento, esse atendimento com abordagem integrativa, né? Fazer um programa, fazer uma consulta, uma abordagem de atendimento com essa abordagem integrativa. Você consegue lembrar alguma ocasião assim, que você falou assim, nossa, teve muito benefício assim, de usar essa abordagem nesse acompanhamento? Olha, eu acho que se todo endocrinologista tivesse acesso a esse conhecimento, se isso tivesse na residência, a gente ia escolher esse caminho, porque isso transforma a relação que a gente tem com os pacientes, sabe? Deixa de ser, eu acho que tem muito médico tradicional, endocrinologista padrãozão, que reclama muito os meus pacientes não fazem o que eu falo, eu prescrevo as coisas e ninguém faz o que eu prescrevo. A gente ter esse tipo de abordagem transforma, porque você tem uma troca muito mais profunda. Eu gosto muito de atender, tenho vários. Quando você me fala assim, tem vários casos que aparecem na minha cabeça. Gente que já passou por muitas dietas, que já engordou e emagreceu um monte de vezes, e que está acostumado aquele processo hierárquico de tomar bronca do médico, sabe? Do médico fazer proibições, fazer grandes restrições.
E uma coisa assim que acontece com frequência no meu atendimento, desde o começo, é a pessoa meio que dá uma desmontada naquela estrutura defensiva que ela está inicialmente, porque por perceber que a minha proposta é outra. A minha proposta é essa história da transformação. E eu gosto de ouvir histórias. Então, eu tenho paciente que passa uma hora me contando do problema de saúde do pai, da estrutura complicada que está nas relações do trabalho. E depois de falar tudo isso, que não tem aparentemente relação com a questão central, que é o excesso de peso, fazendo uma prática, um aprendizado sobre, assim, até montando dentro da estrutura possível do horário, uma prática meditativa, aprende a fazer pequenos exercícios de mindful eating, a pessoa ganha uma luz nova. E eu acho que eu tenho paciente que conseguiu perder peso e conseguiu perder mais até do que a gente tinha proposto no início, sem, parece maluco falar isso, mas meio que sem perceber, olhando um plano em que as coisas pareciam não fazer, assim, não fazer muito sentido num primeiro momento, no sentido de não ter nada a ver com a mentalidade de dieta que a pessoa estava acostumada. Mudar a relação com a comida. Eu tenho paciente que me fala, olha, eu passei anos sem comer pão, sem comer croissant, sem comer chocolate, e eu não consegui emagrecer. Você me fez fazer prática de autocompaixão, prestar atenção no que eu estava comendo, fazer uma atividade física, abrir para a experiência de uma atividade física diferente que eu acabei curtindo. Eu voltei a comer pão, voltei a comer croissant e eu consegui emagrecer. Isso, para mim, é uma coisa que, é muito mais legal do que o número de quilos que a pessoa perdeu. É lógico que ter menos quilos na balança é legal e é super importante até para validar o processo todo, mas a pessoa se sentir sentir que transformou a relação com a comida com o exercício, que incorporou uma prática no seu dia a dia e que está gerenciando melhor o seu estresse, a sua ansiedade, me fez, me faz, sabe, valorizar. Nossa, eu saio energizada do consultório, eu não saio cansada. É verdade. A gente, até o Rafa Porto colocou aqui, né? O atendimento integrativo é diferenciado, gera um resultado muito melhor e que acredita que o atendimento atual está com os dias contados, né? Essa ciência vai ser substituída pela IA. E eu acho que é isso, assim, daqui a pouco a integrativa, na verdade, vai ser simplesmente a medicina e saúde como deve ser, porque é sobre isso, né? Sobre a gente pensar tudo que pode influenciar, todos os fatores associados, não é só a caloria, por exemplo, em relação ao emagrecimento. Até tem uma paciente que eu atendi hoje e eu não faço, né, grandes emagrecimentos, mas é algo assim mais pontual. E ela falou assim, nossa, eu tava sempre, não tava restringindo comida, não conseguia emagrecer. Eu conversei com ela sobre o como comer, né, e a forma de você ter esse relacionamento. E aí ela falou assim, nossa, agora eu tô comendo, inclusive até mais e eu perdi peso, porque é a forma que você come. Então é isso que você falou, a paciente, né, que você deu de exemplo, ela voltou a comer o que ela gosta e ainda emagreceu e mais do que isso, porque mais desse benefício do peso que você mesmo disse, né, esse benefício da qualidade de vida, do bem-estar, de você
não deixar, porque se a gente deixa o autocuidado muito como uma obrigação, e esse posicionamento, por exemplo, que você disse de às vezes médico que se coloca como uma posição hierárquica maior, como se fosse assim, não, você tem que fazer isso, né? Você como se você tivesse falando para a pessoa que ela tem que fazer e se ela não fizer, tá errado. E isso, esse posicionamento de obrigação, fica pesado para a pessoa, é pesado para a pessoa manter também ao longo do tempo, não fica sustentável nem para o médico e nem para o paciente. E aí o médico fica frustrado porque o paciente ele não está fazendo o que está sendo pedido e o paciente fica frustrado porque às vezes não se sente ouvido. E eu acho que é interessante que você disse que a gente consegue perceber o que está por trás da sua fala é sobre qual que é o objetivo no tratamento. Porque se a gente foca o objetivo no tratamento unicamente, por exemplo, no caso que você diz de obesidade ou no diabetes, de melhorar, unicamente melhorar o exame, unicamente você perder quilos na balança, é muito simplificado, algo que na verdade é muito maior do que isso. E tem uma coisa de um texto assim que eu li de minimalismo que fala: mudar a sua vida não vai mudar a sua vida, né? Mas compreender vai. Quando você muda hábitos, quando você muda as coisas que você faz, simplesmente por obrigação ou sem ter essa intenção por trás, isso não vai ser sustentável. Agora, quando você se conecta com isso, entende o que é importante para você, e isso que traz a abordagem, né, da integrativa, da gente colocar o paciente no centro. Agora, imagina que você vai fazer isso numa consulta avulsa. A gente não consegue criar esse laço de confiança dessa relação médico-paciente. Não é com uma consulta avulsa que você vai conseguir. Não é numa consulta avulsa que você vai conseguir trazer essa autoconsciência, fazer até algumas medidas para ver qual que seria uma melhor abordagem. A gente tem algumas indicações de fazer alguma prática ou outra, mas cada pessoa é individual e a gente vai sentindo isso também. E eu acho que tudo que você trouxe acaba contribuindo com esse pensamento e quem sabe, né? Isso já vai virar parte de algo dentro da residência, dentro da graduação. Já tem ligas, já tem esse movimento de colocar, e eu acho que essa o futuro mesmo. A gente tá só precisando capacitar mais as pessoas no uso da abordagem integrativa de uma forma séria, de uma forma que seja ética, que seja sustentável e que faça sentido, porque não adianta você encaixar um modelo dentro de um outro que não cabe, né? Encaixar o modelo da integrativa dentro de uma consulta avulsa que a gente tem convencional, porque não cabe, né? Não, você pode até fazer, claro, né? Fazer uma escuta, uma comunicação, mas esse é algo mais assim, pontual. E aí eu queria saber, a gente está chegando no final, e eu queria saber, você já contou que você faz essa parte de comunicação, de escuta, de fazer essa parceria com o paciente, de indicar as práticas mente-corpo, que faz alguma coisa dentro da consulta, se precisar você indica para fazer também fora, né, como um complemento da sua consulta. E não sei se você quiser comentar um pouquinho mais, como que no final fica organizada a sua consulta? De uma maneira assim, como que você deixa essa semi-estrutura, digamos assim, não vai ser sempre igual, mas como que você organiza esse seu atendimento, esse seu programa? Como que você acaba fazendo isso na prática? Bom, a minha consulta e a estrutura de programa é um modelo em eterna mudança, assim, mas vem sendo sempre melhorado. Atualmente, eu recebo muito paciente encaminhado de colega ou de demanda espontânea e muito com a demanda de obesidade ou de controle do diabetes. Mas na largada, eu acho que o principal instrumento é escutar o que vem primeiro, assim,
Pegar, às vezes, a frase que a pessoa traz e deixar um silêncio para que ela complete. Porque, às vezes, a gente começa a perguntar coisas e a gente perde a riqueza do que está por trás, né? A sequência da história vai me dando pistas do que está acontecendo. Eu faço uma entrevista assim, meio direcionada depois para os pontos que não foram abordados na conversa espontânea. Então, nós vamos falar sobre como que está seu sono, como que é, o intestino funciona legal, e você toma bastante água, e pontos que não ficaram evidentes na conversa espontânea. É uma sequência meio inicial de consulta médica comum, padrão. A gente, depois da conversa, faz o exame físico e a partir daí eu acho que vem a grande mudança. A gente vai propor intervenção dentro de um plano de ação, que eu costumo brincar com os pacientes que é o plano perfeito, e ele só é perfeito porque a cada vez ele vai sofrendo melhorias, né? E uma das coisas que eu gosto de prescrever é o compromisso, e eu explico que o que funciona é um compromisso pelo menos a médio prazo. E esse compromisso inclui a gente já deixar marcada consultas, que inicialmente vão ser mais frequentes, com menos de um mês da primeira para a segunda, e depois, logo nos primeiros 4 meses, pelo menos, consultas mensais. Aí eu explico para o paciente que não são consultas avulsas, é um programa de acompanhamento. Ele vai ter o meu contato entre as consultas, às vezes a cada 2 semanas tem a lição de casa de me mandar mensagem e a gente conversar sobre como está sendo a ação, né, em cada um daqueles pontos do plano que a gente estabeleceu. E quando a gente está fazendo o primeiro plano, o esboço, o rascunho inicial do plano perfeito, a gente já coloca metas de ação. E aí sempre entra uma prática simples, uma prática de meditação mindfulness com a âncora na respiração. Uma prática assim, eu faço muito com chocolate, porque quem não ama chocolate, né? Mas pode ser com qualquer outra coisa que a pessoa goste. Uma paciente minha pediu, a gente bolou uma variação que era com castanha. E que é uma variação daquela prática da uva passa, que é bem conhecida, né? Mas a coisa de você aprender a parar, saborear e tal, essas são as primeiras missões. E na parte da atividade física, eu sempre coloco uma coisa assim, inicial. Para quem já faz atividade física, beleza, a gente pode estabelecer meta de tempo, de frequência, mas para quem não faz, e muita gente tem barreiras muito grandes, porque já sofria bullying na escola por não ser bom na atividade física, né? A gente faz um passo a passo bem no estilão do exercício intuitivo, sabe? O importante são aqueles primeiros 2 minutos, você se dispor a vestir o tênis, você colocar uma intenção naquilo que você vai fazer, nem que seja a intenção de se cuidar, a intenção de honrar o seu compromisso, e aí o paciente vai me dando o retorno de como está sendo essa experiência prática ao longo
das 2 semanas, depois a cada mês. E a cada consulta nova do programa, a gente conversa sobre: vamos pesar? Tá, topa pesar? Geralmente as pessoas topam, porque elas estão lá com uma preocupação direcionada para o número da balança. Mas eu falo que eu valorizo muito mais as metas de ação do que as metas de resultado. Então, a experiência que a pessoa traz. Olha, eu consegui meditar, eu estou fazendo uma prática de yoga toda manhã, ou eu estou fazendo exercício de relaxamento, eu consegui espaçar, ou eu consegui lidar melhor com a minha o meu comer emocional, ou perceber onde está a dificuldade, porque tem muito paciente que chega na primeira consulta e fala que não tem fome, que não come, que não tem e que não sabe onde está o problema. Então, e eu acredito, assim, diferente do que eles me contam que outros médicos já disseram para eles, eu acredito no que eles estão me dizendo. O que eu acho é que não está tendo a atenção no momento presente para perceber onde está o problema. E a cada consulta a gente volta para essa avaliação de todos os pontos do plano de ação e a gente vai incrementando passinhos conforme vão sendo ultrapassadas naquelas primeiras etapas. Então, a consulta é demorada, porque a gente conversa muito e o paciente, às vezes, vem com uma pressão de discurso, porque ninguém nunca, fora, sei lá, terapia, psicoterapia, ninguém nunca deixou ele falar por tanto tempo, né? Então, vem colocando um monte de coisa, meu pai tá doente, meu emprego tá estressante, minha relação conjugal não tá legal, não sei o que, né? E a gente vai depois esmiuçando cada um desses itens que estão contribuindo ou para o excesso de peso, ou para o diabetes, ou para as duas coisas juntas. A gente discute remédio, mas é um item só na pauta do negócio, né? Sim, tem muito médico que fala assim, nossa, mas o que que tem tanto para fazer nas consultas? Porque se você ficar focando só no remédio, realmente, ó, é o remédio, no máximo me explica para que tá passando, qual é o efeito colateral e como que vai tomar, e isso realmente não vai demandar tanto tempo assim. Agora, olha o tanto de coisa que você trouxe, e isso vai apoiando o autocuidado que você falou, essa questão da escuta, né? De você, às vezes a gente fica nessa pressão achando que a anamnese é igual a ficar fazendo pergunta, mas na verdade esse espaço de escuta ele serve tanto para você fazer o acolhimento do paciente que tem essa pressão de discurso que você disse, que às vezes é sentir ouvido, criar esse vínculo com o paciente e naturalmente o paciente ele já vai falar dados que você perguntaria, só que em vez de você ficar interrompendo, você vai pegando, e aí essa habilidade de ir pegando essas informações ao longo dessa conversa livre que o paciente tiver e depois ir complementando, seja com uma parte mais convencional, seja com uma parte mais integrativa. E o que você disse de o que começa a diferença, né? Depois você faz uma anamnese, exame físico, depois você fazer um diagnóstico, não é focada só no diagnóstico. É focada na terapêutica também. Então, acho que isso foi bem interessante que você disse, porque às vezes a gente acha que o único papel do médico é fazer diagnóstico. E é um papel muito importante que devemos continuar fazendo, só que a gente pode fazer mais do que isso. A gente pode também trazer esse cuidado terapêutico para o paciente, com essa capacitação para o paciente fazer o autocuidado, e trazer essa personalização, porque uma coisa é você passar várias recomendações aleatórias e outra é você ir personalizando. Só que só dá para personalizar se você tiver tempo com o paciente, se você tiver esse acompanhamento, porque aí você vai conhecendo o paciente e o próprio paciente vai se conhecendo também, né? Isso que você trouxe de
às vezes o paciente ele não tem essa consciência sobre o que está acontecendo, porque às vezes está faltando também essa questão de autoconhecimento, que é um grande pilar que a gente tem também nessa abordagem e que demanda esse acompanhamento, com esse atendimento continuado, para que a gente possa e também respeitando o tempo da pessoa, né? Porque tem algumas coisas que a gente vai precisar respeitar o momento, se a pessoa ela vai estar mais preparada ou menos para poder lidar com algumas situações no dia a dia que talvez ela precise de mais recursos para poder lidar. Eu gosto muito de uma frase, né, de Jung que fala: saiba todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E eu acho que é bem isso que você trouxe, né? A questão de deixar semi-estruturado é você ter essa bagagem, é você ter essa teoria, é você ter essas ferramentas, só que na hora do atendimento, você precisa trazer essa conexão. E é isso que traz esse modelo que é centrado na pessoa, né? E que traz esse movimento. Muito bem. A gente agora finalizando, eu queria que você passasse, né, se você puder, uma mensagem para médicos que às vezes podem estar conhecendo a abordagem integrativa, ou às vezes conhece a integrativa, mas ainda não conseguiu colocar na prática, não conhece bem ou como fazer esse outro modelo, né, de cuidado, que não é só de consulta avulsa, de fazer um atendimento continuado. Que mensagem que você daria para esses médicos? Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que desmistificar a medicina integrativa. A gente não está falando de medicina alternativa, a gente não está falando, embora possa até incluir práticas complementares, né? Tem algumas técnicas complementares. Mas a gente está se propondo a fazer uma abordagem séria, baseada em ciência e também nas sabedorias tradicionais, antigas, né? Você vai falar mesmo falando de você que faz medicina chinesa, acupuntura, mas falando sobre as práticas contemplativas, que são coisas milenares, né? Mas existe evidência científica de que funciona. A gente está disposto a fazer um trabalho sério e eu acho que o paciente consegue perceber isso. Alguns pacientes podem, muitas vezes, ter um estranhamento inicial e querer saber mais, a gente ter a segurança do que a gente vai propor e fazer um sentido. Eu acho que é muito importante tudo que a gente coloca na consulta ou no programa de acompanhamento fazer um sentido, ser intencional, ter um propósito, vamos dizer, não está à toa, né? Não está só para incompridar o tamanho da consulta. A gente ter segurança na nossa prática nos traz segurança para explicar isso para os pacientes. E para quem é médico e quer mudar a sua prática, o que eu acho é que escolher dentro. Eu gosto muito de Harry Potter, né? Então eu vou usar um exemplo meio potteriano aí. Eu acho que a gente acaba tendo uma bolsa da Hermione, sabe aquela bolsa que cabe tudo e que você tira aquilo que você precisa? A gente tem uma coisa meio assim, ampliando a nossa prática para incluir instrumentos, ferramentas da integrativa no nosso dia a dia. Traz um modelo de consultório que é possível, é rentável, é muito mais satisfatório e prazeroso, porque você está fazendo essa troca mesmo, você está vendo um caminho de transformação de cada paciente que é único. Embora a gente tenha conhecimento e saiba algumas trajetórias possíveis, cada caminho, cada paciente
tem a sua trajetória única. E muitas vezes um passinho adiante, que para muita gente seria imperceptível, para a gente é a glória, entendeu? É coisa para comemorar. O cara que sai daquele estágio em que ele acha que ele nunca vai conseguir mudar para uma situação em que ele contempla com dificuldades e aquela ambivalênciazinha, mas ele consegue ver um passo na direção da mudança, para a gente é super rico. É super satisfatório. E eu acho que se você entende saúde como muito mais do que só a ausência de doença, o modelo de atendimento da integrativa é o que combina com os valores que a gente tem como profissional médico. É uma prática possível, está cada vez mais frequente. Eu acho que a gente tem que divulgar para que os pacientes fiquem sofrendo menos, com dificuldade, com incompreensão, não se sentindo plenamente acolhidos e atendidos e não conseguindo fazer o seu acompanhamento ter sucesso ou ter um vínculo com o profissional que está cuidando, mas a gente consegue construir relações muito, para usar uma palavra que eu já usei várias vezes, mas muito transformadoras, assim, ricas para a gente e para os pacientes, e isso é uma coisa que a gente quer viver de consultório, mas isso também é outro ponto que não tem preço. Eu fui com medo de tudo. E muitas das etapas do meu consultório, se eu voltasse para trás, eu não faria do mesmo jeito, porque eu corri muitos riscos. Muitos. Mas atualmente eu me sinto confortável para dizer que eu faço a medicina que eu acredito. Eu consigo plenamente atender, eu consigo atender os pacientes do jeito como todo mundo deveria ser atendido. E eu tenho essas ferramentas da minha bolsa da Hermione para possibilitar um melhor acompanhamento. E a estratégia de programa de atendimento, acabar com essa história das consultas avulsas, que são frustrantes. No momento em que a gente explica para o paciente, ele percebe que é verdade, que é isso mesmo. É frustrante para ele também, porque se você deixa para marcar a consulta, no mundo a vida acontece, você acaba não marcando e quando você volta tem que começar tudo do zero, a conversa tem que ser desde o início rebobinada, ter uma sequência que faça sentido, é muito mais eficaz, é satisfatório para a gente e para o paciente. É verdade. Eu acho que esse incentivo, né, de fazer a medicina que acredita, de fazer alguma coisa que seja eficaz, que seja ética e bem colocado que você falou que a integrativa não é alternativo, né? Porque alternativo seria você deixar de fazer o convencional e fazer o não convencional, que não tem evidência, que não tem eficácia, que não tem segurança, e não é isso que a gente quer fazer. A gente mantém a nossa ética médica, a gente também quer manter essa realização e propósito para a gente poder fazer a medicina que acredita e ter uma prática transformadora, como você bem disse. E você é inspiradora aqui nessa abordagem Obrigada, gente. de caminhar junto, né? Que a gente continue, porque é bem realizador, né? Para mim também tá com você e ver como você traz esse cuidado para os seus pacientes também. Fico muito feliz. E assim, o último conselho bônus: não dê bola para a galera. Médicos que estejam por acaso ouvindo, quando você faz uma prática diferenciada, quando o seu atendimento é diferenciado, quando você divulga o que você está fazendo de diferente, vai ter gente que vai questionar a sua seriedade, vai ter gente que vai dizer que você é blogueiro ou que é
marqueteiro, sei lá, já escutei umas coisas assim, geralmente de colega, mas não dê bola, porque você mostra a sua seriedade, você mostra a sua autenticidade, e o paciente vai querer aquilo que você está oferecendo. Você está dando a sua cara para bater, fazendo diferente do que você aprendeu no ambulatório da residência, mas se você tem certeza que o que você está fazendo é bom, é eficaz, é intencionalmente pensado para o benefício que está alicerçado em conhecimento, meu, não dá bola para gente que tá, na verdade, com medo. Com medo. E tem Pessoas espaço que para não tudo nesse conhecem, né, mundo. também de verdade, né? Oi? Pessoas que às vezes não conhecem a feita Eu com tenho, seriedade, muito tenho preconceito também. colegas que são gente boa e que são bons profissionais, mas que falam de uma maneira tão preconceituosa sobre esse modelo de atendimento, sobre a abordagem integrativa, sobre prática meditativa e sobre os programas de acompanhamento continuado, que você pensa, meu, você está perdendo seu tempo com preconceito. Você é uma pessoa que se daria bem fazendo uma medicina do estilo que eu faço, entendeu? Mas, enfim, eu não estou aqui para convencer ninguém, né? Se a pessoa tem medo e não se informa adequadamente, eu só sinto muito. Sim. Não, não vai ser também para toda a gente aqui para multiplicar, para conscientizar e para inspirar que sim, é possível usar a prática Sim, integrativa com ética, com sustentabilidade, com propósito, e a gente está aqui para mostrar que sim, é possível, né? sim, sim. Uma boa organização aí, dá para fazer a medicina que a gente sonhou quando entrou na faculdade e que muitas vezes foi deixando para trás, porque o modelo que a gente aprende na faculdade é um pouco diferente, infelizmente, mas a gente vai enriquecendo com uma pós ali, outra aqui, a literatura vai mostrando que existe esse outro caminho e a gente fazer uma rede de contatos, eu acho que funciona meio como uma ajuda mútua, sabe? Para a gente saber que a gente está firme no nosso propósito. Sim, que não estamos sozinhos. Fê, Exatamente. adorei conversar com você. Ficaria horas ainda. Quem sabe a gente marca outras vezes. Mas vamos chegando aqui pro final. Queria agradecer imensamente por você ter compartilhado, que a gente está aqui para saber que a gente não está sozinho nessa jornada. E fiquei muito feliz de poder conversar com você. Muito Ah, eu obrigada. que agradeço, eu que agradeço. Imagina, foi um prazer e eu estou sempre à disposição. Um beijo Sim, enorme. eu espero, eu tenho fé que isso vai ficar gravado direitinho, para aí mais pessoas consigam ver também. Obrigada para vocês também que estiveram aqui e a gente continua conversando aí pelas redes aqui no Instagram e a gente vai conversando também lá na comunidade. Então, muito obrigada, boa noite e Um beijo. tchau, tchau. Tchau.